A gente vai trazer agora uma denúncia que a nossa produção recebeu, dando conta exatamente de maus tratos contra um idoso. Você vai ver nas imagens que a gente vai mostrar para você agora, a filha desse idoso, ele é identificado como Milton, tá? E ela, Antônia Azevedo Cutrim. Bom, ela aparece, claro que a gente desfocou a imagem para preservar o nosso idoso, que aparece em condições que você observa, né? Utilizando fralda. Ali ele tem uma dificuldade muito grande para andar, para se levantar, nem para andar. Ali ele, inclusive, em algum momento, até quase que cai. Mas na hora que ele levanta da cama, é nítido a forma grosseira. E, inclusive, o que eu posso dizer, gente, desse gesto que essa filha teria feito nas pernas do próprio pai, tentando fazê-lo andar. Essa é a melhor forma de fazer uma pessoa que já teve um acidente dentro de casa? Porque a denúncia diz também que esse idoso caiu e aí, por conta desta queda, teve comprometimentos. A gente está vendo, né? Mobilidade completamente reduzida em razão da idade e de queda que já teve dentro de casa. Paciência aí, zero paciência. Zero paciência para tirá-lo da cama, zero paciência para tentar colocá-lo numa distância que não necessitava esse desespero todo, né? Concordam comigo? Bom, zero paciência. Mas isso não acontece de forma isolada, infelizmente, né? A gente tem casos e mais casos, inclusive com São Luís liderando aí um ranking horroroso de casos relacionados à violência cometida contra os nossos idosos, registradas inclusive pelo Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Maranhão. Vamos colocar na tela, por favor, esses números. Olha só. Situações de violência, são 339 casos. Primeiro lugar, aparece exatamente com os casos de violação. Logo depois vem a negligência, abuso financeiro, seguido de violência psicológica, o abandono. Quem cuidou a vida inteirinha de uma família aparece em quinto lugar sendo abandonado. Autonegligência, violência física, solicitação de atendimento médico, documentação, cárcere privado. Acredite, existem idosos presos dentro de casa, que não saem, que mal comem, que têm sua higiene pessoal comprometida e tantas outras coisas e maldades feitas, tá? Solicitação de medicamentos, que muitas vezes esse idoso é abandonado dentro de casa e não tem nenhuma assistência, nem médica, nem de saúde. Bom, tá aqui um quadro que entristece bastante, sabe, gente? Mas que nem de longe remete à realidade que os nossos idosos vivem, porque tem casos que não chegam a ser registrados. E quantos idosos, pode deixar aqui, quantos idosos nesse exato momento vivem violência dentro de casa, estão abandonados, jogados assim num canto, estão com fome, não tomaram banho, não fizeram higiene pessoal alguma. Às vezes a gente para e pensa assim, né? São bobagens. Não. São idosos que hoje estão com a sua mobilidade comprometida, que não conseguem se levantar para fazer suas coisas sozinhos, mas que um tempo já fizeram isso bastante, tá? Mas que hoje precisam contar com alguém. Mas esse alguém talvez não esteja em casa para ajudar. Aí esse mesmo idoso tem que levantar porque ele está sentindo sede, precisa comer, aí ele cai pelo meio do caminho, compromete ainda mais essa mobilidade dele e por aí vai. Bom, sobre esse caso, a delegada titular da Delegacia do Idoso, a doutora Igliana Azulay, conversou com a nossa equipe e a gente vai conferir agora. O caso do seu Milton Gomes Azevedo chegou ao nosso conhecimento através de uma filha e de um neto. Eles nos trouxeram um vídeo onde aparece a senhora Antônia, né, batendo na perna dele. Diante disso, foi instaurado um inquérito para apurar os maus tratos. De imediato, nós retiramos o idoso da casa da senhora Antônia e levamos para a casa da outra filha. E também pedimos medidas protetivas em relação à senhora Antônia, porque ela estava indo à residência da outra filha do idoso, né, perturbando, tirando o sossego.
E aí nós solicitamos uma medida protetiva e estamos aguardando ainda ser decretada essa medida. Mas todas as medidas já foram tomadas, o acolhimento ao idoso na casa da outra filha, a instalação do inquérito em relação aos maus tratos e as medidas protetivas. Muito bem, você está vendo aí a apuração que foi feita pela delegacia, trazendo, portanto, um retorno diante da denúncia que nós recebemos. E é nítido, né? É nítido quando a gente mostra ali, no mínimo, a falta de paciência, seguida, é claro, desta violência completamente desnecessária. Mas são vários e vários casos como esse acontecendo. Para falar exatamente sobre esse assunto e como é que nós devemos proceder, de repente até na denúncia contra casos como esse, a gente convidou hoje e bate um papo com a doutora Débora, ela é presidente da Comissão de Proteção ao Idoso da OAB Maranhão. Muito boa tarde, doutora Débora, seja muito bem-vinda aqui conosco. Felizmente para discutir cenas como essa e que infelizmente são recorrentes e a gente sabe que existem, quiçá, né, quando chegam a serem denunciadas, porque como eu disse ainda há pouco, existem tantos casos velados ainda e que não são denunciados e esse idoso muitas vezes nesse sofrimento. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Kate. Infelizmente, são casos que realmente estão sendo rotineiros, né? Na verdade, hoje a gente só considera a violência contra o idoso um problema de saúde pública, né? E que tem se intensificado ainda mais nessa época de pandemia, com o isolamento social. A gente vê nesse caso do seu Milton, nós tivemos conhecimento desse caso hoje pela manhã, né, na OAB, através da comissão, e nesse caso é um exemplo clássico e típico da violência contra a pessoa idosa nesse tempo de pandemia, né? Justamente a pessoa idosa está dentro da residência com o agressor, a dificuldade aí em fazer a denúncia, geralmente esses casos são percebidos mais pela família e pelos vizinhos. Por isso que é importante, extremamente, muito importante, eu sempre falo e venho divulgando isso, a denúncia. Se você perceber se existe algum tipo de abuso, de violência contra a pessoa idosa, não sendo ela só física, mas ela, assim, psicológica, a financeira, principalmente nesse tempo de pandemia, ficou muito, muito evidenciada, né? Esse caso de desemprego, e geralmente a pessoa idosa é aquela que tem a aposentadoria, aquele rendimento fixo, e ela tem sido muito, muito abusada nesse sentido, ou seja, é uma terceira pessoa que recebe essa aposentadoria por ela, e na verdade ela não vê, né, nem esse dinheiro. Então a gente apela muito para a sociedade, porque é um papel não só do Estado, mas da sociedade e principalmente da família, que esses casos sejam denunciados, porque, na verdade, a maioria dos agressores são os pais, os filhos e netos, geralmente estão no núcleo familiar, né? E a gente tem visto, inclusive, estudos e estatísticas que, desde o ano passado, teve um aumento de 15,7% de casos de violência que pessoas com 60 anos ou mais tenham sido vítima de violência. Agora, então, é um cenário ainda triste, né, mas que a gente tenta combater. Agora, doutora, a senhora falava ainda há pouco, a gente mostrou aí imagens fortes, inclusive, imagens que foram feitas por alguém que estava ali presenciando aquela cena, obviamente. A senhora falava aqui que são casos recorrentes que estão aumentando a cada tempo e que merecem uma atenção maior e sendo tratado como algo que pertence a toda uma sociedade, uma discussão muito mais ampliada. Como é que a OAB vê isso e de que forma que tem se posicionado junto a outros, ao Estado, ao município, outros organismos ali que possam, então, unir forças para que se crie, né, algo mais severo no sentido de prevenir, porque a gente sabe que é necessário que se previna, porque aí você, de alguma forma, você separa, você resguarda esse direito do idoso para poder atuar de forma seguinte, né? Sim, a OAB, como representante da sociedade civil também, tem participado de algumas reuniões e junto com a Rede de Proteção ao Idoso, que inclui tanto a OAB quanto o Conselho Estadual e Municipal, né, do Idoso,
entre outras instituições, Ministério Público, Defensoria, e a gente tem programado para fazer várias ações, inclusive é uma preocupação diante da própria pandemia, né? E a OAB tem recebido muitas denúncias, principalmente do mês de março para cá, nós recebemos várias denúncias, nós estamos acompanhando todos os casos. Temos encaminhado todos os casos às autoridades competentes, o Ministério Público tem sido um parceiro bem atuante, né? A Delegacia do Idoso também. Então, a gente tem feito ações, é difícil fazer nesse período de pandemia as ações mais físicas, né? Mas a gente tem feito campanhas e a gente vai se intensificar ainda mais essa campanha. Dia 1º agora de outubro será o Dia Internacional, né, do Direito da Pessoa Idosa, e no cenário também nacional, que eu também me encontro como presidente da Comissão Nacional da Pessoa Idosa do Conselho Federal, a nível nacional, nós estamos trabalhando junto com todas as seccionais da OAB para justamente a gente fazer essa campanha de divulgação da violência, né, contra a violência. Doutora. Na verdade, os canais, eu só queria divulgar, Kate, Sim. Os canais de denúncia, que é muito, muito importante, que nacionalmente é o Disque 100, né, que você pode fazer a denúncia de forma, inclusive, anônima, não precisa se identificar. Os canais da OAB, na verdade, o telefone da OAB, eu queria deixar aqui no ar, que é o 98894-2389, que é o canal direto com a comissão, e lá pode ser feito as denúncias, e nós vamos apurar e encaminhar os casos às autoridades competentes, além de continuar acompanhando esses casos, né? Agora, doutora, só para a gente finalizar em razão do tempo, mas que é necessário que nosso público, o telespectador que está em casa, entenda e possa, inclusive, ser um disseminador desta informação. Denuncia, ok, os canais estão aí, você pode rever daqui a pouquinho no nosso portal MA10, e nós vamos fazer questão de disponibilizar, mas existe, gente, uma previsão legal, existe o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, e que por lá tem vários direitos assegurados para o nosso idoso. E olha, maus tratos é um crime. Qual que é a previsão legal disso, doutora? Os maus tratos está tipificado no artigo 99, que fala sobre justamente expor a perigo, né, a integridade física da pessoa idosa. Ela tem uma pena de reclusão de 2 anos a 1 ano, de 2 meses a 1 ano, desculpa, e multa. Né? Nesse caso aí do seu Milton, com certeza os fatos vão ser totalmente apurados. A gente viu a nítida, os maus tratos que o senhor Milton vem sofrendo, como já relatado até pela delegada. Esse caso parece que ele já teve uma queda, né? Sim, dentro sim. de casa, que vem ocasionando as debilidades dele. Isso também tem que ser apurado, ver se foi fruto de uma negligência, de até maus tratos, às vezes um empurrão, né? Às vezes você se omitir em ajudar o idoso dentro de casa. Então, tudo vai ser apurado. A gente vai agora à tarde, eu vou procurar saber diretamente o caso com a delegada, e a gente pede encarecidamente que nos procure, se não querem procurar a delegacia, se tem medo ou por alguma represália, que nós estamos aqui na OAB, estamos à disposição para acompanhar qualquer caso. Pode chegar até nós da comissão e a gente vai acompanhar esse caso bem de perto. Muito bem, doutora, muito obrigada. Bati um papo agora importantíssimo sobre essa realidade que os nossos idosos são submetidos, e pode estar agora, nesse exato momento, sofrendo algum tipo de violência. Doutora Débora, presidente da Comissão de Proteção ao Idoso da OAB, muito obrigada. Fica mais uma vez aqui, reiteradamente, né, esse pedido, né, esta convocação para que todo mundo se una a essa corrente do bem, que é, na verdade, de prevenir, né, trazer esse nosso idoso, resguardar a vida dele e a história, sem dúvida. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Kate. Muito obrigada pela oportunidade.